Olá, futuro advogado, seja muito bem-vindo ao canal Segunda Fase Sem Medo. Eu sou Yara, advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, e hoje vou abordar o tema estrutura do recurso ordinário. Vou trazer dicas e orientações valiosas para você enfrentar essa fase da OAB com confiança. O recurso ordinário é utilizado para contestar decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos, bem como dos tribunais regionais, em processo de sua competência originária, de acordo com o artigo 895 da CLT. Aqui, vou te passar alguns medos que você pode ter quando se trata de recurso ordinário e como superá-los, ou ao menos minimizá-los. Primeiro, como identificar o recurso ordinário? Eu sempre ouço, Yara, como que eu consigo identificar? Como que eu consigo saber que é um recurso ordinário? Para isso, busque qual foi o último ato processual, não só para o recurso ordinário, mas para qualquer peça. Primeira coisa que você vai identificar é qual foi o último ato processual. Tá? Qual foi o último ato processual que ocorreu no caso? Se foi uma sentença, é sinal de que o recurso ordinário é provavelmente a peça correta. Tá bom? Não sei qual é a estrutura do recurso ordinário. Ouço isso bastante. Yara, eu não sei fazer um recurso ordinário. O recurso ordinário é muito extenso, muito difícil. Eu não sei fazer. Nesse vídeo, eu vou te guiar passo a passo na elaboração de uma estrutura prática, tá bom? Do recurso ordinário. Terceiro medo. Eu tenho medo de não terminar dentro do prazo. Por se tratar do recurso ordinário, eu tenho medo de ser muito extenso e eu não conseguir terminar dentro do prazo. Com as orientações que eu irei te passar, primeiro, você vai ver, né? Você vai conseguir identificar que não é tão difícil assim como você imagina. E aí você vai treinar e vai conseguir fazer de forma rápida e eficiente um recurso ordinário. Um ponto importante sobre tempo que eu quero passar para vocês e quero recomendar para que vocês não cometam esse erro é descrever todo o recurso ordinário no rascunho. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Fazer o recurso ordinário todo no rascunho para depois passar limpo. Não tem lógica e não vai dar tempo. Tá certo? Não tentem fazer isso. Não tentem fazer isso em casa. Não tentem fazer isso. Pelo amor de Deus. Tá? Faça o esqueleto na folha de rascunho e depois você escreve o seu recurso inteiro na folha que você vai entregar. Combinado, gente? Isso é muito importante, tá? É que você não se embanane e não perca muito tempo. Tá bom? Outra dica que eu quero passar para vocês você já ouviu essa dica, eu tenho certeza. Treine a estrutura das peças. Treine, tá? Treine a estrutura utilizando os enunciados já cobrado. Treine enunciados e exemplos. Treine casos que vocês ouviram falar. Pegue casos no site dos tribunais e treine, tá? É muito importante você fazer o treinamento simulado, porque isso vai ajudar você a gravar, tá certo? Outro ponto, e na verdade é um outro questionamento que eu sempre recebo, Yara, da sentença eu sei que cabe recurso ordinário e cabe embargos, né? Em síntese, cabe isso. Como que eu vou saber se é um recurso ordinário ou se é um embargos? O enunciado normalmente informa se a sentença possui vícios ou falhas que permitam embargos de declaração. Caso contrário, se a intenção é reformar a decisão e fique claro que não existe vício ou falha, né,
na sentença, é um recurso ordinário que deve ser utilizado. Tá bom? Eu vou passar agora de forma teórica a estrutura da peça, né? Vou começar pela peça de interposição, que o recurso ordinário ele tem a peça de interposição e as razões recursais. Eu vou começar de forma teórica pela estrutura da petição de interposição, a folha de rosto, tá? Na folha de rosto vai ter o endereçamento. Ela é simples, mas ela precisa ser bem estruturada, tá? Então tome cuidado com alguns detalhes que eu vou passar nota. Então anote aí, porque logo depois dessa explicação teórica eu vou te passar um exemplo prático. E aí você vai conseguir copiar para, se você quiser, né, utilizar ele nos seus treinamentos, tá bom? A estrutura da peça de uma petição de interposição, ela tem que ter o endereçamento, tá? Vai ser endereçado para o juiz originário, o prolator da decisão, tá? Se for um juízo, né, for juiz de primeiro grau, é para a vara do trabalho, e se for um tribunal, né, vai ser endereçado para ele, tá certo? Tem que ter o preâmbulo, né, que é as partes, você vai indicar o recorrente e o recorrido. Você vai indicar nesse preâmbulo o nome da peça, que é recurso ordinário, artigo 895, inciso 1, né, ou inciso 2, dependendo do caso, tá? Os pressupostos de admissibilidade, você vai indicar o recolhimento do depósito recursal. O depósito recursal, ele é apenas para o reclamado quando houver condenação em pecúnia, tá certo? O reclamante não recolhe depósito recursal. Combinado? E essa questão de condenação em pecúnia normalmente tem, tá? Porque o depósito recursal é cobrado, é pontuado. Então, normalmente, o enunciado traz que houve uma condenação em pecúnia. Tá certo? Também tem um ponto muito importante, é você não esquecer as hipóteses de isenção ou redução do valor do depósito que estão previstos lá no artigo 899, parágrafo 9 e 10 da CLT, tá? Anote aí esse parágrafo, depois você vai lá dar uma olhada para você saber quais são essas hipóteses. Combinado? E você também vai indicar o recolhimento das custas processuais, tá? É claro que se for beneficiário da justiça gratuita, não tem. E se for um reclamante que estiver recorrendo com sucumbência recíproca, também não há recolhimento dessas custas, tá bom? Por fim, você vai colocar o pedido de intimação da parte contrária para apresentar as contrarrazões, local, data, advogado e OAB. Então, essa parte é meio teórica, né? Agora eu vou passar para vocês mais ou menos como que vai ficar essa peça. Porque aí fica mais fácil. Você escrevendo vai ficar mais fácil de você gravar. Combinado? Pega uma canetinha, pega um papel aí, vamos escrever. Se você quiser usar esse modelo, fique à vontade, tá? O importante é você ter em mente o que é necessário para a peça de interposição. Combinado? Vamos lá? O endereçamento. A gente vai começar pelo endereçamento, né? Ao juízo da vara do trabalho de Lembrando que se o enunciado trouxer o número, você vai colocar, tá bom? Se vir no enunciado essas informações, você coloca. Caso contrário, não. Endereçamento ok? Aí você vai para o preâmbulo. Nome do recorrente, já qualificado nos autos, que move contra nome do recorrido, também já qualificado nos autos.
vem a presença de Vossa Excelência por meio do seu advogado, com fundamento no artigo 895, inciso 1º ou 2º, né, dependendo da situação da CLT, interpor recurso ordinário para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região. Ponto. Os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais se destacam: depósito recursal recolhido no valor de R cifrão, conforme guia anexa. Custos processuais recolhidos no valor de R cifrão, conforme guia anexa. Requer o recebimento do recurso e a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 8 dias, conforme artigo 900 da CLT, e posterior remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região. Termos em que pede deferimento: local e data, advogado e OAB, número, Essa é a estrutura da petição de interposição ou folha de rosto do recurso ordinário. Você percebeu que nós fizemos a hipótese da sentença, né? De uma RO de sentença, do artigo 895, inciso 1º da CLT. Por isso, o endereçamento foi a vara do trabalho, né? Que a gente colocou o juízo da vara do trabalho de. Se fosse com fundamento no inciso 2º do artigo 895, além de alterar a fundamentação, né, por óbvio, você iria endereçar ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região, né? Você entendeu? Fica fácil, né? Depois que a gente faz, fica fácil na prática. E além de você, né, mudar o endereçamento, você tem que também mudar lá a parte de remessa. Quando tá lá que pede remessa, você não vai pedir remessa para o mesmo tribunal. Então, você vai pedir para o COLEM do Tribunal Superior do Trabalho. Tá bom? Essa é a peça de interposição. É simples, só você precisa ficar atento a alguns detalhes importantes, tá? Que são pontuados, né? Que se você cometer uma bobeira, você perde, assim, rapidinho. Vamos passar agora para a parte teórica do recurso ordinário, tá? Das razões do recurso ordinário, tá? O recurso ordinário, ele tem também o endereçamento, né? Que ele vai ser destinado ao Tribunal Regional do Trabalho correspondente. Isso conforme o artigo 895, inciso 1º da CLT. Ou ele vai ser endereçado para o Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a hipótese do inciso 2º da CLT, tá bom? Vai ter a preliminar de mérito, quando couber, que a preliminar vai ser nulidades, né? Aí você vai solicitar a nulidade da sentença com retorno dos autos para o juízo de origem. Tá certo? Depois vai ter as prejudiciais de mérito, prescrição ou decadência. Depois vai ter mérito. Um tópico para cada pedido, como qualquer uma das nossas peças, né? A gente sempre faz assim, eu sempre oriento, faça um tópico para cada pedido, tá? O que eu vou colocar? O que vai nesses tópicos, cada tópico? Você vai colocar o fato, o fundamento e pedido. Eu aconselho a
fato, fazer um parágrafo, fundamento, fazer outro parágrafo, pedido, fazer outro, tá? Nada impede que você faça tudo junto. Só que aí fica mais difícil para você organizar, né, a sua tese e também fica um pouco mais difícil para quem vai corrigir sua peça, para o examinador. Depois disso, você vai fazer os requerimentos finais, né? Conhecimento, você vai pedir nesses requerimentos finais o conhecimento do recurso, o acolhimento das preliminares, se houver, acolhimento das prejudiciais de mérito e, por fim, você vai pedir o provimento do recurso para reformar a sentença ou reformar o acórdão, né? Depende da situação. E aí você vai finalizar aquela parte legal, né? Aquela parte que você fala, tô aprovado, sou advogado, que é local e data, advogado e OAB, tá? Vai ficar mais ou menos assim. Vamos lá? Papel e caneta na mão e vamos lá. Razões recursais. Endereçamento, vamos lá? Ao Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da região. Razões do recurso ordinário. A sentença não merece ser mantida. Razões pela qual requer sua reforma. Preliminar. Embaixo você vai colocar o tópico, tá? Qual preliminar é? Aí você vai colocar, iniciar com o parágrafo. O juiz vai fazer o parágrafo de fatos. Depois vai passar para o parágrafo de fundamento, nos termos do, e aí vai escrever o fundamento desse pedido, tá certo? Por fim, você vai fazer o terceiro parágrafo. Diante do exposto, requer a nulidade da sentença e o retorno dos autos para o juízo e você vai colocar o que você quer. Esse é o pedido. Então, como você viu, tem o parágrafo de fato, o parágrafo de fundamento e o parágrafo de pedido. Isso se repete para cada tópico, tá? Então, cada nulidade, né? Tem uma nulidade, você vai fazer uma nulidade tal, vai colocar a nulidade tal e vai colocar. Então, para cada nulidade, um tópico e para cada tópico, 3 parágrafos, com fato, fundamento e pedido. Tá certo? Para prejudiciais de mérito, prescrição e decadência. Da mesma forma, tá? Você vai fazer um tópico para cada prejudicial, né? Vamos colocar que tem prescrição bienal, enfim, aí tem também a prescrição quinquenal. Você vai fazer um tópico para cada e vai colocar 3 parágrafos para cada tópico. Então, o primeiro tópico, o juiz, que é o fato. Tá? Você vai contar o que aconteceu no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai colocar o fundamento, né? Nos termos do E no terceiro, você vai colocar o pedido. Diante do exposto, requer a reforma da sentença, por isso. Ou para isso, né? Viu como é simples, gente? Então, é básico. A estrutura de cada parágrafo, ela é muito simples. Você precisa apenas identificar, porque você vai estar com o código lá, então você não precisa mais decorar artigo. E aí você vai identificar cada tese, tá? E aí fazer conforme essa estrutura. Fica muito simples. Posso fazer um parágrafo só e era para cada tópico? Pode. Só que eu acho que fica um pouco mais difícil, tá? De organizar as ideias. Depois nós vamos passar para o mérito, tá? Mesma coisa. Quem já treinou a contestação vai identificar. É muito parecida com a contestação, tá? Você vai fazer o tópico do pedido. Aqui você vai atacar, diferente da contestação que ataca a petição inicial, você vai atacar a sentença ou a decisão ou o acórdão. Então, eu não concordei lá com a decisão que julgou improcedente meu pedido de hora extra, por exemplo. Aí você coloca tópico, hora extra.
E aí você vai começar. O juiz e contar o que o juiz malvado fez. Tá bom? Depois, no segundo parágrafo, vai colocar: a sentença não merece ser mantida uma vez que... E aí coloca o fundamento. Tá? Aí, diante do exposto, requer a reforma da sentença para julgar procedente, né? Ou improcedente, enfim, dependendo da situação. Ou pedido de. Tá certo? Ficou mais fácil aqui. Então, gente, para cada pedido, aqui no mérito também, é um tópico. Tá? Para cada tópico, 3 parágrafos. Um pedido, fundamento, com fato, fundamento e pedido. Tá certo? Para os requerimentos finais. Ante o exposto, requer a. Conhecimento do recurso. B. Acolhimento da preliminar para. Aí você coloca o que você quer, né? Se houver. O acolhimento da prejudicial de mérito para, se houver também. O provimento do recurso para reformar a decisão, para a reforma da decisão. Tá certo? E, por fim, aquela parte que todo mundo adora. Termos em que pede deferimento, local e data. OAB, advogado, olha, eu já tô pulando. Advogado, OAB, número. Pontinho, pontinho, pontinho. Viu, querido, como é simples? Fácil não vamos falar que é fácil, né? Mas é simples. E o treino vai fazer essas informações mais importantes ficar gravado. E você não vai ter problema na hora de estruturar a sua peça, tá? Uma coisa muito importante, eu tenho certeza de falar de novo, tenho certeza disso. Não assine a peça ou coloque qualquer dado além do fornecido pelo enunciado, pelo amor de Deus. Nunca invente dados, coloque apenas o que foi fornecido pela FGV, pelo amor de Deus, tá? Caso a FGV não trouxe aqui qual que é a vara, é difícil, né? Mas eles, não trouxe. O que você vai colocar? Pontinho, 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 ou 3x, x, x, x. Tá certo? Não tente enfeitar sua peça, gente. Nós não estamos numa aula de arte, tá bom? Não tente enfeitar sua peça. Seja claro, seja conciso e alinhado com a lei. Mantenha uma redação, um tom da redação profissional, porém simples, tá? Eu não tô falando para você usar termos em latim, enfim, não tô falando. Tô falando para você escrever de forma formal, né, profissional, porém de uma forma simples, tá certo? E como que eu faço isso, Yara? É treinando, tá bom? Elaborar um recurso ordinário convincente para a segunda fase da OAB não precisa ser assustadora, gente. Na verdade, elaborar uma peça para a segunda fase, ela não precisa ser assustadora, tá? As peças, ela tem uma estrutura, pelo menos no direito do trabalho que eu posso falar, ela tem uma estrutura bem básica, elas praticamente se repetem. Então, não precisa ter medo de elaborar uma peça, tá bom? Com a estrutura certa, preparação e atenção nos detalhes, você está no caminho certo para o sucesso. Querido, se você achou esse vídeo útil para você, não se esqueça de dar um like e compartilhar com seus colegas e estudantes de direito do trabalho, tá bom? Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdo como este. Eu vou tentar fazer mais conteúdos, tá? Para que eu ajude mais nesses últimos dias. Desejo a você boa sorte, tá, no exame, tenha calma, confie no que você estudou, acredite que você está preparado,
tá? Não vá para a segunda fase querendo tirar, tenho que, né, gabaritar. Não, vá com a intenção de ser aprovado, tá bom? Não esqueça de me seguir nas redes sociais, que lá no Instagram e no Facebook são onde eu posto aquelas informações mais rápidas, aqueles conteúdos mais rápidos de ser consumidos e ser gravados na cacholinha, na cabeça, tá bom? Mas não menos importante. São algumas informações assim, que você precisa pegar, algumas dicas que você precisa gravar e algumas dicas também, alguns artigos que você precisa destacar no seu Vadmec, no seu material, tá certo? Então, até a próxima aula. Se cuide, continue estudando, continue aprendendo e continue confiando em você. Se você não confia em você, eu confio. Eu confio em você. Eu sei que você vai passar. Força, garra e vamos junto, tá? Estou aqui para ajudar. Até mais. Beijo da Tiara.